Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem, sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Wilson e falo diretamente da Fraternidade Santíssima Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de fevereiro, em nossas comunidades de fé, o primeiro domingo da Quaresma. As leituras propostas são: primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículos 7 ao 9, capítulo 3, versículos 1 ao 7. O Salmo, conforme a versão grega, o Salmo 50, na versão hebraica, o Salmo 51. Segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 19. O Evangelho, Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Estimados, a primeira pergunta que podemos fazer ou que você já tenha feito diante do texto é: por que o Espírito conduz Jesus ao deserto? E mais forte ainda, para ser tentado. Essa é uma das perguntas mais intrigantes do texto, pois, à primeira vista, parece contraditório que o Espírito Santo, reconhecido como o Consolador, conforme os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e apresentado como o Defensor no Evangelho de João, leve Jesus para um lugar de privação e confronto com o mal. Para entender isso, precisamos levar em consideração 3 pontos essenciais. Primeiro, a confirmação da filiação. Quando lemos no capítulo anterior, lá no capítulo 3, Jesus é batizado e o Espírito desce sobre ele, enquanto a voz do Pai afirma: Este é o meu Filho amado. O Espírito conduz para confirmar essa verdade. Portanto, o Espírito conduz Jesus ao deserto não para ver se ele consegue, mas para demonstrar quem ele é. A sua identidade de Filho de Deus, recém-proclamada, será validada através da obediência, contrastando com a desobediência de Adão e também de Israel. Segundo ponto, há um novo êxodo. Na mentalidade de Mateus, Jesus está recapitulando a história do povo. Veja, Israel foi conduzido pelo Espírito
na nuvem e no fogo, ao deserto por 40 anos. Isso nós encontramos quando lemos o livro do Êxodo e o livro de Números. Por causa da sua murmuração e desobediência. Por outro lado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto por 40 dias e não murmura e nem desobedece. Portanto, o Espírito conduz Jesus para mostrar que ele é o Israel fiel. Terceiro ponto, demonstrar a iniciativa do reino. Isso indica que o combate contra o mal é uma iniciativa de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Não é o diabo quem convoca Jesus. É o reino de Deus através do Espírito. Deste modo, a vitória sobre o mal exige um discernimento que só o Espírito pode dar. Tendo compreendido esses elementos que nos ajudam a entender por que é que o Espírito conduz, veja que conduzir nos traz essa ideia de tomar pela mão e levar. Conseguimos entender as demais realidades do texto, ou o simbolismo presente no texto. Primeiramente, o lugar, o deserto, o qual não é apenas um lugar geográfico, mas um lugar teológico de provação e encontro com Deus, ecoando os 40 anos de Israel no deserto. Veja, Deus conduziu seu povo para a libertação por meio do deserto. No entanto, esse, por sua transgressão e desobediência, perambularam por 40 anos. No livro de Números, no capítulo 13, capítulo 14, lemos que Deus ordena que a terra em que eles iriam habitar fosse explorada antecipadamente, e eles retornaram depois de 40 dias, e em seguida o texto relata a revolta dos israelitas. Jesus, portanto, nesses 40 dias em que esteve no deserto, é totalmente fiel ao Pai, confirmando assim a sua identidade de filho. Por outro lado, Israel não fez valer a sua função de filho, a sua identidade de filho, que é ser obediente. Cabe ao filho ser obediente. O diabo, que significa aquele que divide, vem ao seu encontro depois de ele ter jejuado. Segundo o Evangelho de Mateus, a tentação acontece depois dele ter jejuado. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, dá a entender que as tentações aconteceram ao longo dos 40 dias. Em Mateus, o sentido está em comprovar essa fidelidade e identidade. Então, cada evangelista apresenta ao seu modo este fato e revela e evidencia uma finalidade teológica. Em relação às tentações, primeiramente é bom observarmos que as duas primeiras começam com a frase na condicional. Se és filho de Deus. Veja que o texto ressalta que Jesus teve fome, evidenciando a sua condição humana. Verdade que professamos. Jesus é verdadeiramente homem. Não tem uma aparência de humano, é humano. E a provação do tentador coloca em xeque essa outra verdade professada por nós, que ele é verdadeiramente Deus. Por isso, a indagação, o questionamento do diabo, do tentador, se és filho de Deus. Então, o tentador provoca com o desafio de transformar pedra em pão. Aqui recordamos que Adão e Eva, no paraíso, foi-lhes proibido que comessem do fruto da árvore que está no meio do jardim. Lá, o ser humano desobedeceu. Aqui, Jesus, o novo Adão, permanece fiel, não escuta a voz do tentador, mas escuta a voz da sua verdade,
e sabe que somente Deus pode dar o verdadeiro pão, pois Jesus é esse verdadeiro pão dado à humanidade. Aqui o próprio texto recorda Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, em que fala sobre o maná, que Deus nos dá o maná. E Jesus é esse verdadeiro maná. Na segunda tentação, encontra-se também a condicional, dizendo: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Novamente põe à prova a sua identidade e faz uso do Salmo 91, o qual apresenta que o justo será libertado de sua provação. Contudo, Jesus, por meio de Mateus, corrige uma interpretação errônea que também nós podemos ter e que as comunidades primitivas estavam tendo, a de se achar que essa libertação vai acontecer de modo mágico. E não é assim que acontece. Deus não age deste modo. E a terceira tentação, o tentador promete tudo a ele. Se o adorares, veja que o tentador promete algo que Jesus já tem. Se recordarmos o texto de Mateus, capítulo 28, 18, quando sobre o monte afirma: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Portanto, mesmo que o mundo tenha o diabo como seu príncipe, como nos recorda o evangelista João, pois age conforme o agir dele, o tentador não tem tal poder para dar aquilo que já pertence a Jesus desde a fundação do mundo, pois tudo foi criado por ele e para ele, como nos apresenta Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, e confirma Romanos capítulo 11, versículo 36, ao dizer: porque tudo é dele, por ele e para ele. De tal modo, o texto de Mateus confirma quem Jesus é, assim como mostra que o tentador, o diabo, é Satanás. Na linguagem hebraica é o adversário, aquele que quer atrapalhar o projeto de Jesus e o nosso em relação ao projeto apresentado por Deus. Assim, o texto termina dizendo que, quando o diabo o deixou, vieram os anjos e o serviram, numa clara imagem de que Deus nunca abandona os seus filhos. Penso que esse texto vem nos ajudar diante da nossa relação com Deus, da nossa fidelidade para com Ele. As tentações no sentido de projetos contrários ao projeto de Deus sempre estarão à nossa frente. Mas quando temos consciência de que somos filhos de Deus, temos um contato direto e frequente com a palavra de Deus, portanto, sabemos qual é o seu projeto e agimos como tal, mesmo que em alguns momentos ou situações Deus pareça ausente da nossa vida, representado pelo deserto, não está. Assim, aquilo que é contrário a Deus só pode ser vencido com Ele e nunca sem Ele, pois é o Espírito quem nos conduz, e ao nos conduzir, não nos abandona, como também não abandonou a Jesus. Não nos deixa entregues à própria sorte, como também não deixou Jesus entregue à própria sorte. Deste modo, precisamos perceber a presença de Deus ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. Agindo deste modo, veremos que o mal tem força, mas não tem poder. Quem de fato tem poder é Deus, e o mal sabe disso. Que a liturgia deste final de semana, estimados, ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.